Amém. A graça e a paz, amados irmãos. Como foi orado pela nossa irmã Joíra, é um privilégio estar aqui, podendo trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de cada um dos irmãos. O texto que vamos ler hoje, a palavra que vai ser ministrada, foi ministrada também no acampamento dos jovens, onde tivemos dias maravilhosos e cada pessoa ficou com um tema para trazer uma mensagem. E na minha vez nós falamos sobre confiança, sobre confiar em Deus. Então, quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Mas como eu já trouxe aqui, uma certa vez eu fui rever um vídeo de uma pregação que eu tinha feito aqui no YouTube. E ao ouvir aquela mesma palavra que eu mesmo tinha ministrado, Deus falou novamente ao meu coração de uma forma como se fosse a primeira vez. Então eu creio na palavra de Deus que diz que a palavra se renova a cada dia e acredito que Ele falará novamente ao coração daqueles que já ouviram. Amém? Então vamos falar sobre confiança. E aí lá foi feita uma pergunta sobre o que era confiar para você. E tivemos muitas respostas, né, sobre o que significava confiança, mas eu separei três palavrinhas na qual a gente vai se atentar hoje e falar sobre cada uma delas de forma mais detalhada. Trouxe aqui: confiar é amar. Precisamos amar aquele em que confiamos. Confiar é não temer e confiar é descansar. Para iniciar, a gente vai falar sobre confiar é amar. E eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, Senhor Deus. O Senhor é um Deus rico em graça, em misericórdia, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, ó Pai, purificando nossos corações, deixando nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor Deus, mas que possamos estar saindo com plena confiança em Ti, em tudo que viemos a fazer ou realizar em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra não se restrinja apenas a gente, mas que possamos também estar saindo aptos a ensinar outras pessoas. Em nome de Jesus é o que eu te peço, te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Então, como falamos lá, todas as pessoas ela têm uma linguagem de amor. Existe algo na internet que fala que tem pessoas que se sentem amadas ao toque, ao receber um carinho. Outras pessoas precisam de palavras de afirmação, precisam de um elogio. Outras pessoas se sentem amadas ao receber um presente. Então, cada pessoa tem o seu jeito de se sentir amado. E com Deus não é diferente. Com o texto que acabamos de ler, a Bíblia nos vai dizer que quem tem os mandamentos de Deus e obedece, esse é o que ama a Deus. Esse é o que Deus se sente amado pela pessoa. E mais, tem uma promessa para essas pessoas: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, confiar é amar. Mas para ficar mais claro em nossa mente, vamos ler um trecho bíblico sobre o jovem rico. E abram as escrituras em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Muitos conhecem o texto do jovem rico e hoje vamos meditar nele juntos. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom?
Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos meus mandamentos. Olha aí. E o jovem pergunta, né? Quais? Então Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então Jesus, né? Quando ele fala que todos os mandamentos têm obedecido, Jesus já sabe, poxa, esse me ama. E o jovem pergunta: o que me falta ainda? Então Jesus fala que tem um. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Jesus aqui ele está citando o primeiro mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Então, aquele jovem ele tinha muitos mandamentos que ele seguia à risca, e Deus ele conhece todos os nossos corações, e conhecendo o coração daquele jovem, ele pede para que o jovem faça isso, mas como um ato de fé, de que a fé no Salvador, a fé na vida eterna, ele poderia viver sem todas aquelas riquezas, apenas confiando em Deus. Mas o texto continua dizendo, no versículo 23, não, 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não é impossível um rico entrar no reino dos céus, mas é muito difícil porque muitas das vezes eles se apegam demais às suas riquezas. O salmista ele vai dizer para a gente que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. E infelizmente as pessoas têm colocado toda a sua fé, toda a sua expectativa na força do seu próprio braço, naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, e se esquecem que Deus ele está acima de todas as coisas. Deus quem criou todas as coisas. Então, nada, o salmista também vai dizer que nada faltará para nós se o Senhor ele for o nosso pastor. Só que muitas pessoas esquecem disso dia após dia, muito ocupadas com seus afazeres, com seus trabalhos, e pensam que no momento que eles deixarem de fazer tais coisas e buscarem ao Senhor verdadeiramente, plenamente, eles vão começar a sentir falta das coisas que viviam. Então que a gente possa tomar essa história como exemplo e confiar em Deus, que com Ele a gente pode perder amigos, a gente pode perder emprego, a gente pode perder uma rentabilidade financeira, mas com o Senhor a gente não vai ter falta de nada. Mesmo passando dificuldades, Ele sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? E aí a gente passa para a segunda palavrinha, que confiar é não temer. E aí eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. Lucas 8, a partir do verso 40. Precisamos, meus amados, confiar verdadeiramente em Deus. Não apenas só dizer com a boca, nos louvores, mas precisamos confiar de todo o nosso coração e também através de nossas atitudes. Nossas atitudes precisam demonstrar que confiamos em Deus. Lucas capítulo 8, verso 40. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio
e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E aqui eu trago um ponto, teve uma época, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E aí Deus falou comigo muito claramente que ao termos um encontro com Jesus, ao tocarmos nele, a gente não pode se esconder. A gente deve sim sempre manifestar o que ele fez por nós, testemunhar através das pessoas. A gente não pode simplesmente receber a bênção, ser curado, ter um livramento e depois se ocultar. A gente precisa testemunhar, a gente precisa falar sobre ele. E continuando, versículo 48, Jesus fala, né? Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não temas, tão somente creia e ela será curada. Perceba que Jairo, ele chegou primeiro na fila, né? Ele chega primeiro ao encontro de Jesus. Só que durante a caminhada de Jesus até a casa de Jairo, ele é interrompido por uma mulher. E aí a Bíblia fala que essa mulher, ela conta a todo o povo tudo o que tinha acontecido com ela. Algumas pessoas, alguns pastores tendem esse texto como um aconselhamento pastoral que pode ter gastado uns 30 minutos, uns 20 minutos. Enquanto isso, Jairo está lá do lado, a filha já prestes a morrer, sabia que a filha estava muito doente, sua única filha. E a Bíblia em nenhum momento fala que Jairo ele questionou, tentou apressar o Senhor. Mas quando Jesus cura essa mulher, que ele volta a caminhar para a casa de Jairo, vem um da casa de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, que a sua filha morreu. E aí tem duas situações que a gente sempre vai passar em nossas vidas. Uma é que Deus ele vai interromper, não gostaria de falar interromper, mas ele vai dar uma pausa, obrigado, para que Jesus possa estar curando outras pessoas também através de sua vida. E é muito bom a gente aprender nesse texto também que o inimigo ele não vai parar Jesus. O inimigo, quando ele vem com uma palavra de derrota, uma palavra de destruição, você percebe que de uma forma rápida, Jesus: não temas, tão somente creia, e eles voltam a caminhar. Quando Deus dá uma pausa, pode levar algum tempo, mas quando você está confiando naquele que é poderoso, naquele que basta uma palavra para mudar toda a história, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, que está demorando aos nossos olhos, mas ele vai chegar. Amém? Abram a Bíblia em João capítulo 14, no verso 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, não temas, não somente creia. Confiar é não temer. E você vai ver durante toda a escritura, diversos textos, Deus falando com o seu povo: seja forte, seja corajoso, não temas, não tenha medo. Confie em Deus, porque nada foge do controle dele. E aí, para finalizar, confiar é descansar. Quando você ama a Deus, quando você
não tem medo das adversidades, das circunstâncias, você consegue descansar no Senhor. Salmo 91, o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A gente lá no trabalho tem um grupo que é cristão, e a gente, durante o dia, a gente fica falando versículos um para o outro. E tem algo que a gente fala sobre esse Salmo 91, que a Bíblia fala que o sol é para todos, né? Mas a sombra é para aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Então, que a gente possa estar cada vez mais buscando a Deus. A gente aprende a descansar em Deus quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo agora, congregando com os irmãos, aprendendo mais da palavra dele. A Bíblia fala que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais você conhece, mais você aprende a confiar. Quanto mais você conhece de Deus, mais você aprende a descansar em Deus. Porque você vai conhecer que Ele é poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que nada foge do seu controle, que tudo está na palma de suas mãos. Então, quando você confia que Ele está contigo em todos os momentos, você aprende a descansar. Eu trouxe para os jovens de uma maneira mais visível de se entender, que lá a gente estava tendo algumas dinâmicas, né, de cana, e aí divide em grupos. E eu trouxe para eles como se fosse uma gicana, uma dinâmica, uma partida de futebol, algo de competição. Quando a gente é mais novo, que tem isso nos colégios, um baba que seja, quando tem aquele melhor jogador no nosso time, a gente joga mais tranquilo, né? Quando sai no sorteio lá, o melhor jogador ficou no seu time. A gente está tranquilo, a gente sabe que o cara vai resolver o problema. Assim é Deus em nossas vidas. A gente tem o melhor em nosso time. A gente tem o melhor do nosso lado, a gente tem o melhor em nossas vidas. Então não há o que temer. E não é simples assim, é muito fácil falar como eu estou fazendo agora. Mas precisamos dia após dia buscar essa plena confiança no Senhor. Orando, buscando, servindo a Ele, sabendo que com Ele nós teremos vitória. Apesar de aparentes derrotas, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Mateus 11, versículo 28. Às vezes já estamos muito cansados que não conseguimos mais descansar no Senhor. Às vezes estamos muito ansiosos. Às vezes nossa vida já tomou um rumo de um emaranhado, de teia de aranha que a gente não consegue mais desfazer e a gente vive sempre correndo pelo dia de amanhã, sem conseguir parar para refletir nas coisas do alto. Mas Deus, Ele tem uma mensagem para você nesta manhã. Mateus 11, versículo 28 ao 30, diz assim, ó: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida, que se você for até Ele, buscar a Ele, você pode estar cansado, pode estar sobrecarregado, pode estar cheio de problemas, mas Ele te promete que vai aliviar suas cargas. E Ele te dará o jugo dele, que é leve e suave. Às vezes nós mesmos nos damos fardos que a gente mesmo não consegue suportar, mas esses fardos são frutos das nossas consequências que nós mesmos nos damos. Quando Deus ele te dá um fardo, você pode crer que ele é leve. Quando Deus ele te dá uma missão, ele vai te sustentar até o último dia da sua vida. Tem um colega que, quando eu falo com ele assim, ó, é que ele prega também. E aí quando você fala com ele assim, rapaz, você vai ser pastor, ele fala, Deus é mais, não quero não. Isso aí, Deus me livre. E
eu falei com ele, né? Falei, cara, se Deus te der essa missão, porque às vezes a gente olha para a vida dos pastores e vê que é uma vida intensa, mas se Deus te deu essa missão, eu creio que Ele vai te sustentar até o último dia. Se Deus te deu uma missão de você ser um missionário, de ir para outros países, longe da família, longe, se Deus te guiou para isso, Ele vai te sustentar até o último dia. Então, não diga Deus é mais para as missões que Deus te dá, mas se coloque à disposição. Diga, eis-me aqui, porque aquele que dá a missão, ele garante até o final. Então, isso é confiar em Deus. O fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Deus, ele nunca te deixa sozinho. Ele prometeu que estaria com você. Prometeu que nunca iria te abandonar. Mas você precisa confiar nele. Confiar que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Salmo 34, o versículo 7 ao 10. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus por causa das circunstâncias que passamos no dia a dia. Deixamos de sentir o gosto da sua bondade porque não procuramos ouvir a sua voz constantemente e conhecê-lo cada vez mais. E o Salmo 34, versículo 7, ele fala sobre isso. Ó. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz, como é bem-aventurado, como tem êxito o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões, olha que maravilhoso isso, os leões podem passar necessidade e fome, mas o que buscam ao Senhor, de nada tem falta. O leão todos conhecem como o rei da floresta, né? A gente aprende isso desde pequenininho, é quem está no topo ali da cadeia alimentar. Mas até os filhos dos leões podem passar fome. Mas aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, de nada tem falta. Pedro, eu confio no Senhor, mas eu não tenho o carro do ano, eu não tenho uma mansão, eu não tenho o emprego dos meus sonhos. Mas saiba que esse não ter falta é você não ter necessidade. Que na real é o principal sentido da palavra prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Você não pode ter o carro do ano, mas você não sente falta disso. Eu não tenho o carro do ano, mas eu tenho condições de pegar um Uber. Eu tenho condições de pegar um ônibus. Eu tenho condições de ter duas pernas para caminhar até a casa do Senhor. Então, aqueles que confiam plenamente no Senhor, de nada sentem falta. Isaías 43, versículo 2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isso é promessa de Deus. O mesmo Deus que, como foi orado pela nossa irmã Cris, é o mesmo Deus que foi ontem, que é hoje e será eternamente. O mesmo Deus que prometeu estar contigo todos os dias. Então, se Ele está contigo, você pode passar por qualquer tipo de adversidade, como o texto fala, pelas águas, pelos rios, pelo fogo, e você não terá dano, porque o Senhor está contigo. Gênesis 18, versículo 14. A parte B do versículo. Gênesis 18, 14. A parte B. Não, a parte A, desculpa. Diz assim a palavra do Senhor: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É meio que uma pergunta retórica, né? Existe alguma coisa difícil para o Senhor?
Não existe. Para os homens existe. Para os homens tem coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então não tem como não acreditar nisso, não tem como não confiar, não tem como não querer Ele do nosso lado dia após dia. E para Ele estar do nosso lado, só depende de nós. Para encerrar, Isaías 43, volte lá em Isaías 43, no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Esse texto é muito forte também. Pior que a gente já conhece todos esses textos, né? Nós já aprendemos isso desde pequeno. A gente vê no fundo dos carros os adesivos. É, Só que a gente precisa, e quando eu falo a gente, eu estou me colocando em primeiro lugar também, confiar plenamente, de todo o coração. Confiar buscando, como eu falei, mostrando através de nossas atitudes, não apenas proferindo da boca para fora, mas mostrar ao próprio Deus o quanto confiamos nele. Ao passarmos por dificuldades, a gente não deixar que aquilo venha nos abater, não deixar que aquilo venha causar uma certa ansiedade em nossos corações, demonstrar ao próprio Deus que não venha nos deixar depressivos, como muitas pessoas sofrem disso hoje. E hoje a gente não pode nem mais falar que essas coisas são falta de busca a Deus, a gente não pode falar, mas eu creio que quando a gente não tem falta dessas coisas, das coisas que o mundo oferece, das coisas seculares, Deus ele nos preenche por completo. Ele nos dá uma tranquilidade, aquela paz que excede ao nosso entendimento, sabe? Aquela paz que a gente não consegue, poxa, como é que, ó como está a vida de fulano e ó como ele reage a tudo isso. Eu já teria arrancado meus cabelos, já teria feito alguma coisa, mas ele está em paz. É essa paz que Jesus nos deixou, uma paz que excede aquilo que o nosso pensamento vem a tentar raciocinar. Então, eu creio que se a gente confiar em Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, nosso entendimento, a gente viverá dias mais tranquilos aqui nessa terra. Não porque a gente vai deixar de ter dificuldades, mas porque Deus está conosco e Ele prometeu que cuidaria da gente todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor continue a nos ajudar, Senhor Deus, fortalecendo nossos corações nos teus caminhos, ó Pai. Não permita que nossos pés venham se desviar da tua palavra, nem que nossos olhos venham olhar para a esquerda nem para a direita, mas que possamos estar sempre olhando para o alvo que é Cristo Jesus, ó Pai. Senhor Deus, creio também na tua palavra que diz que sem o Senhor nada poderíamos fazer, ó Pai. Então te peço que o Senhor continue conosco, Senhor Deus, guiando nossos passos, direcionando nossos pés, transformando, Senhor, nossa mente dia após dia, porque sabemos que somos falhos, somos humanos, às vezes queremos colocar força em nosso próprio braço, mas que o Senhor nos ajude a quando chegar esses momentos, a situação, a lembrar de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dá uma semana abençoada, tranquila em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, desde agora para todos sempre. Amém e amém.